Olá, alunos. Retomando aqui o nosso conteúdo, nossa disciplina, nós iremos estudar agora o histórico dos direitos humanos. Esse ponto ele é um ponto bastante relevante, né, para a disciplina, para o conteúdo, né, dos direitos humanos e também para a própria prova de vocês. É um ponto específico, tá, previsto no edital, então tem uma possibilidade grande de estar caindo. É importante que a gente entenda esse histórico, pelo menos boa parte dele, né, para que possamos ir para a prova com mais segurança, com mais garantia. Então, a doutrina, geralmente, destacam três importantes acontecimentos internacionais que levaram aí a constituir, nesse primeiro momento, o histórico dos direitos humanos. Assim, são eles, a criação da Cruz Vermelha. Então, a Cruz Vermelha foi criada pela Convenção de Genebra, na Suíça, né, de 1864. Ela inaugura o que se convencionou aí chamar aí de direito humanitário. Ela buscou aí fixar um conjunto de leis, né, para amenizar o sofrimento dos soldados prisioneiros, doentes e feridos em guerra, bem como de populações civis atingidas por um conflito bélico, um conflito armado, né? Então, a Cruz Vermelha, ela teve esse importante papel, né, de amenizar o sofrimento desses soldados prisioneiros, né, feridos em guerra, de populações que são atingidas por esses conflitos armados. Por isso que é um acontecimento de peso, né, porque um acontecimento que eu digo assim, a sua criação, porque ela vem trazendo aí regras de direitos humanos, né, a proteção, a dignidade, então ela traz essas regras. Já é uma coisa assim que não é, digamos assim, de uma forma mais abrangente, como nós temos hoje o sistema, né, de proteção aos direitos humanos, mas é uma importante época, é uma importante criação aí, desenvolvimento para a nossa disciplina. A luta árdua contra a escravidão, isso também foi momentos muito críticos, né? Nós tivemos tanto em vários países, no Brasil, Estados Unidos, né? Então, acabou assim sendo um importante acontecimento para o histórico dos direitos humanos. Essa luta ela intensificou no século XIX, cujo documento de destaque é o Ato Geral da Conferência de Bruxelas, né, na Bélgica, de 1890. Esse ato geral foi subscrito por 17 estados, teve como ideia principal criar medidas de repressão do tráfico a toda a África Negra e criou a primeira organização internacional encarregada de coordenar as medidas repressoras. Esse também é um papel muito importante, né, porque infelizmente a Europa, né, vários países que foram colonizados posteriormente, como o Brasil, utilizou muito, né, da mão de obra escrava, né, da escravidão, e, inclusive a nossa primeira Constituição de 1824, ainda lá no período, né, imperial, lá de Dom Pedro, né, mas que adotava ainda o trabalho escravo. Uma triste realidade assim para o país, é uma triste realidade que nós temos aí para a comunidade internacional. Mas naquela época era uma coisa, digamos, natural, não é tão natural assim, mas que esse ato, essa Constituição que eu estou falando nossa, né, a primeira, ela é de 1824, tanto é que esse ato geral da Conferência de Bruxelas é posterior a isso, né, de 1890. Nós tivemos aí a nossa segunda Constituição, uma Constituição já não imposta pelo governante, sim promulgada, feita, digamos, pelo povo, né, republicana, já em 1891. Então, já tirando essa questão do trabalho escravo como mão de obra principal, já foi até um reflexo disso. Houve realmente essa luta árdua contra a escravidão, não só na América do Sul, não só na América Central, como também na própria Europa como um todo.
Outro acontecimento importante foi a criação da Organização Internacional do Trabalho. A OIT, essa que nós temos hoje aí, que traz um importante, assim, uma importante proteção para as relações de trabalho. A OIT ela foi criada em 1919, logo após o término da Primeira Guerra Mundial, só para a título de aprendizado aí, para que vocês não esqueçam, né? A Primeira Guerra Mundial ela foi centrada na Europa, teve início em 28 de julho de 1914, cujo término se deu em 11 de novembro de 1918. Geralmente, ela foi um marco aí do Tratado aí de Versalhes, que pôs fim ao conflito, né? Geralmente, a OIT ela tem um papel assim relevante, só que ela não, como é uma prova de direitos humanos, uma disciplina, nós temos que estudar pelo menos esse aspecto geral da OIT, mas ela tem uma incidência maior nas provas das carreiras trabalhistas, suas convenções, né, suas resoluções. Então é importante que a gente tenha essa noção, esse conhecimento de que ela foi criada em 1919, né, após aí o término da Primeira Guerra Mundial. Vocês vão ver que essas datas, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, em que pese não ser, né, direitos humanos, mas são pontos importantes para a criação dessa proteção, né, do que venha a ser nosso histórico aí de direitos humanos. A OIT ela tem como missão promover o acesso ao trabalho decente e produtivo em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade. Vocês visualizam que no primeiro momento desses acontecimentos, a ideia central aqui era mais a proteção das pessoas. Por isso que nós tivemos a criação da Cruz Vermelha voltada aí para amenizar o sofrimento dos soldados prisioneiros e também da própria população civis atingidas por um conflito bélico, onde também tivemos também essa luta árdua aí contra a escravidão, também voltada aí para a proteção da pessoa, né, da dignidade da pessoa. A criação da ONU. A criação da ONU nós temos que prestar bastante atenção, que a ONU, como é o órgão que hoje nós temos, que coordena essa política, né, de direitos humanos, é interessante que vocês entendam a importância da ONU, a sua criação, como surgiu, por que surgiu. Nós tivemos um outro acontecimento antes da criação da ONU. Vamos falar aqui um pouquinho da Liga das Nações. Ela surgiu após a Primeira Guerra Mundial, diante de um período instável, né, que ainda não tinha certeza que não ia haver mais conflitos dessa grande proporcionalidade, né? Aí foi criada a Liga das Nações pela Conferência de Paris em 1919, lá junto lá com a OIT, né? A Liga das Nações ela tinha por finalidade promover a cooperação, a paz, a segurança internacional, condenando agressões externas contra a integridade territorial e a independência política de seus membros. A Liga das Nações também ela não convenceu a comunidade internacional, haja vista que foi deflagrada aí a Segunda Guerra Mundial, no período aí de 1939 a 1945. Muitas pessoas criticam a Liga das Nações porque ela trazia uma série de imposição, assim, de regras, que muitos falavam que não iam por fim, né, não ia por fim esses conflitos armados. Tanto é que ela fracassou, né, e aconteceu aí essa Segunda Guerra Mundial, que foram em períodos tristes, né, períodos aí que a história não consegue apagar, que o tempo não consegue apagar. Então, com esse fracasso da Liga das Nações, pensaram, né, como teria uma outra instituição, como poderia surgir aí uma outra entidade que tivesse uma força maior, né, na proteção dos direitos humanos. Com a queda da Liga das Nações, foi criada a Organização das Nações Unidas, que é a entidade internacional responsável pela coordenação do Sistema Universal dos Direitos Humanos. Essa data é muito importante, vocês não podem estar esquecendo. Quando foi a criação da ONU?
A ONU ela foi criada em 24 de outubro de 1945. Notem, foi no mesmo ano do término aí da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, não esqueçam disso. E meses depois, né, e aí foi criada a ONU, que está vigente aí até hoje, tem feito aí bastante trabalho aí na defesa dos direitos humanos. Hoje a ONU ela tem sede, ou melhor, ela foi criada, né, em 24 de outubro de 1945 na cidade de São Francisco, estado da Califórnia, nos Estados Unidos, com assinatura da Carta das Nações Unidas. Foi subscrita na época por 51 países, entre eles aí o Brasil, mas hoje praticamente todas as nações são membros da ONU. Né? São 193 países, alguns dizem que tem mais 2 observadores, então praticamente todo mundo é membro da ONU, aceita a ONU, e a Carta das Nações Unidas, que culminou aí na criação da ONU, objetivou a defesa dos direitos humanos, o respeito à autodeterminação dos povos e a solidariedade nacional, através do fomento de paz entre as nações, cooperação com o desenvolvimento sustentável, bem como o monitoramento aí do cumprimento dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. Aqui é importante que vocês, apesar que isso é cobrado em prova, mas de uma forma menos rotineira, assim, menos específica, mas eu achei importante trazer isso para que vocês, como eu falei anteriormente, não sejam aí pegos aí de surpresa. É importante que vocês chegam diante de uma questão um pouco mais elaborada, um pouco mais textualizada, vocês conseguem aí identificar a resposta correta e eliminar aí as incorretas e acertar a questão com segurança. Então, esses objetivos são apenas 4 objetivos que o pessoal fala, né, da criação da ONU. Eu já vi em provas, então é importante que vocês entendam eles, que vocês decorem eles, porque certamente se cair na prova vocês vão saber responder. Primeiro objetivo é a manutenção da paz e a segurança internacionais. O segundo objetivo, desenvolver relações amistosas entre as nações, sempre observando a igualdade entre os países e a autodeterminação dos povos. Realizar a cooperação internacional para resolver os problemas globais de caráter econômico, social, cultural, humanitário, promovendo o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. Quarto e último objetivo é ser um centro destinado a harmonizar a ação dos povos para a consecução desses objetivos comuns. Preste atenção no objetivo número 3, que fala que realizar a cooperação internacional para desenvolver os problemas globais de caráter econômico, social, cultural, humanitário. Aqui, perdão, quando fala em caráter econômico, social, humanitário, as provas, elas às vezes fazem uma confusão e coloca também aqui o caráter religioso. Vocês estão vendo que não tem um caráter religioso. Então, se vier na questão, vocês vão ter aí que eliminar essa questão, porque ela vai estar incorreta. Em que pese o Estado não interferir na organização, na administração das entidades religiosas, mas esse objetivo da ONU, ele não visa essa questão do caráter religioso. Talvez de uma forma implícita, mas de uma forma mais clara, não tem isso. Então, preste muito atenção quando cair uma questão nesse sentido. Vamos ver aqui rapidamente quais são os principais órgãos da ONU. A Assembleia Geral, atualmente ela é composta por 193 países, né? Cada um tem o direito de um voto. Aqui é importante que todo mundo tem direito a um voto. Então, assim, é a forma igualitária de todos os estados. Na Assembleia Geral, não importa se é a melhor potência, né, a melhor economia mundial, se é a melhor economia, a segunda, a terceira, não, isso não é relevante. Não é um país que tem o melhor desenvolvimento, né? Não, todo mundo tem a mesma relevância, tem o mesmo direito de um voto. Então, as decisões mais importantes são tomadas por 2/3 de seus membros, as mais simples pela maioria.
maioria desses 193 países, metade disso aí. Então, o Conselho de Segurança é um órgão de extrema relevância, né? A gente sabe que para ter um conflito armado e autorizado pela ONU, sempre passa pelo Conselho de Segurança. Um dos principais órgãos da ONU, ele possui 15 membros, sendo 5 membros permanentes e 10 membros rotativos, com mandato de 2 anos. Perdão, o Brasil ele já fez parte, né, desse 5 membros, 10 membros rotativos, né? É uma crítica muitos desse sistema, porque os membros permanentes são Estados Unidos, a França, Reino Unido e China e Rússia. Aprovar uma resolução precisa de 9 votos, porém os 5 membros precisam votar igualmente. Os 5 permanentes: Estados Unidos, França, Reino Unido, China e Rússia. Qual é a crítica desse sistema? Porque se um vota falando que não é para ter guerra, e de repente, muitas vezes, igual teve a invasão do Iraque pelos Estados Unidos, muitos, né, criticaram porque não teve essa votação igualitária, né, dos 5 membros, nem dos membros permanentes, mas aqui o importante é os 5 membros. Eles precisam votar igualmente. Muitos falam que vai corrigir esse problema quando esses 5 membros permanentes, na verdade, fossem 10. Então, era interessante que tivesse 10 membros permanentes e apenas 5 rotativos, onde a maioria aqui, tudo bem, desses 10, porque daria uma ideia mais interessante, assim, porque às vezes na proteção, se um membro permanente vota contra, geralmente para aprovar uma resolução precisa de 9 votos, vê que já fica um pouco dificultoso, né? Porque só precisa ser igualitário aí os votos dos 5. Conselho Econômico e Social, ele é composto por 54 membros, dos quais 18 são eleitos pela Assembleia Geral. O Conselho de Direitos Humanos. Aqui é interessante que vocês entendam que antes de 2006 havia uma comissão de direitos humanos que fazia parte do Conselho Econômico e Social. Mas como tivemos várias críticas à ONU, ao modelo da ONU, que a ONU buscava muito a proteção dos direitos humanos. Como não havia um conselho próprio e havia uma comissão e ela estava dentro do Conselho Econômico e Social. Então, direitos humanos é uma disciplina que tem um caráter autônomo, né? Então, não precisa você agregar aí ao direito econômico e social para definir aí o que seria direitos humanos. Então, devido a essa crítica, em 9 de maio de 2006, 47 países foram eleitos membros do Conselho. Hoje existe um Conselho de Direitos Humanos. A distribuição desses assentos é feita de acordo com a representação geográfica equitativa: 13 do grupo de países africanos, 13 do grupo de países asiáticos, 7 do grupo dos países do leste europeu, 8 do grupo dos países da América Latina e do Caribe, 7 do grupo dos países da Europa Ocidental e outros. O importante não é países que tem um alto grau de desenvolvimento, não. É um país que tem um reduzido desenvolvimento justamente para buscar maior eficácia aos direitos humanos. Infelizmente, quanto mais, digamos assim, vulnerabilidade, mais ausência de educação, de recursos, de saúde, nós temos mais violações aos direitos humanos. Então, a ideia do Conselho de Direitos Humanos, que é realmente o principal órgão, digamos assim, de proteção aos direitos humanos, é justamente trazer esse caráter descentralizado, de forma que não só países que têm um alto grau de desenvolvimento seja parte do Conselho. É importante que países menos favorecidos também sejam membros aí do Conselho, para que a gente tenha maior eficácia dos direitos humanos, né? Enquanto a gente não ter, né, dignidade da pessoa humana, como é um dos fundamentos
de acordo com o artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição, nós não temos como de falar em Estado democrático de direito, né? Então, para a gente falar de uma forma mais clara, de uma forma mais aceita, né? De uma forma mais igualitária, nós temos que respeitar os direitos humanos. É algo que hoje existem críticas, muitos falam assim que direitos humanos só existem para presos. Não, não é verdade. A gente viu aí que direitos humanos é para todo mundo, né? Infelizmente, alguns fazem uma interpretação errada. Vocês não vão para a prova com esse conceito reduzido de direitos humanos. Vai com esse conceito abrangente de que direitos humanos é para todos, de direitos humanos eles precisam ter maior eficácia, principalmente nos países subdesenvolvidos, porque os países muito bem desenvolvidos, não que não tenha aí violação aos direitos humanos, tem, a partir do momento que você proíbe as pessoas serem da forma como elas querem, né, como elas reportam suas liturgias e tudo, você está ferindo um pouco aí os direitos humanos. Mas você respeita, pelo menos, um pouco mais essa questão dos direitos humanos. Tem um outro órgão importante, que é a Corte Internacional de Justiça. Está sediada no Palácio da Paz, em Haia, na Holanda, também denominada Corte de Haia ou Tribunal de Haia. É o principal órgão judiciário da ONU. A Corte ela possui competência judiciária e consultiva. Então é importante saber que somente estados podem ser parte da Corte Internacional de Justiça, nunca civis. Isto é, assim, nunca vai ter uma pessoa física, né, lá na Corte sendo julgada, na Corte da ONU, na Corte Internacional de Justiça. É sempre um Estado. Então, se existe uma violação de direitos humanos em um determinado país, não é a pessoa que cometeu aquelas barbáries, aqueles fatos reprováveis, e sim o estado na qual aquele cidadão mora, na qual aquele cidadão reside, na qual aconteceu essa violação de direitos humanos. Então, é interessante isso porque jamais vai ter um civil lá sendo penalizado, vai ter uma pessoa física, e sim um Estado. A Corte ela possui 15 juízes com mandato de 9 anos, permitida a reeleição. Desde 2009, nós temos um brasileiro na Corte Internacional de Justiça, que é o Antônio Augusto Cansado Trindade. Ele é natural de BH, exerce aí um papel muito importante, né, no âmbito aí da Corte Internacional de Justiça. O mandato ele é de 9 anos, permitido a reeleição, ou seja, até 18 anos. Né? Secretariado. Secretariado é um órgão muito importante da estrutura da ONU, porque ele que presta serviço a outros órgãos das Nações Unidas e administra os programas e políticas que elaboram. Então, possui como chefe o secretário-geral, nomeado pela Assembleia Geral, né, da ONU, para mandato de 5 anos, admitido uma reeleição, podendo no máximo em 10 anos. Hoje, atualmente, né, o secretário-geral da ONU é o português Antônio Guterres, cujo mandato teve início em janeiro de 2017. Eu vou falar para vocês também quais foram os secretários-gerais, assim, do secretário-geral, digamos, de 2007, os últimos, para que vocês, caso venha cobrar isso no histórico, alguma coisa nesse sentido dos direitos humanos, vocês possam responder com segurança. Mas entendam que essa questão do secretariado, né, o secretário-geral, né, das Nações Unidas, da ONU, ele é o funcionário mais alto aí do escalão da Organização das Nações Unidas, porque ele é o chefe, né, da Secretaria da ONU. Deve pautar sua atuação segundo a Carta das Nações Unidas, obedecendo os princípios de independência e imparcialidade. Kofi Annan, ele teve um papel muito importante, né? Ele é natural de Gana, foi o 7º secretário-geral da ONU em 1º de janeiro de 1997 a 31 de dezembro de 2006. Depois, Kofi Annan, ele foi na época, né, da invasão do Iraque, foi aquela muita discussão, teve entendimento dele que era contrário, aquela coisa toda, e sempre buscou estabelecer um regime de paz,
um regime de obediência aos princípios constitucionais, aos princípios da comunidade internacional, a questão dos direitos humanos. Então, ele teve um papel muito importante na ONU, ele presidiu aí, né, ele foi o secretário-geral da ONU de 1º de janeiro de 97 a 31 de dezembro de 2006. Depois nós tivemos aí o sul-coreano Ban Ki-moon, ele foi de 1º de janeiro de 2007 até 31 de dezembro de 2016. Atualmente o secretário-geral da ONU é o português Antônio Guterres, né, como eu já falei. A primeira Assembleia Geral da ONU ocorreu em 1946 na Inglaterra, em Londres. É importante que vocês entendam isso, porque antes haviam reuniões, né, não assim, da comunidade internacional, da Liga das Nações e tudo, mas a primeira Assembleia Geral da ONU ocorreu em 1946 na Inglaterra, em Londres. Atualmente a sede da ONU é a cidade de Nova York, nos Estados Unidos, mas existem também 3 sedes. E não deixa também de ser sede, então a gente tem que ter cuidado para não falar que a sede da ONU é somente em Nova York. Não, é Genebra, na Suíça, Viena, na Áustria e Nairobi, no Quênia. Justamente na África, que tem também violações constantemente de direitos humanos, a ONU ela se faz presente para tentar minimizar esse sofrimento, essa dor aí do ser humano. Vamos resolver algumas questões. Eu não sei se vai dar tempo para a gente finalizar nesse bloco, mas se for o caso, a gente continua no bloco seguinte, tá joia? Uma questão também da VUNESP, que diz: assinale a alternativa correta no que diz respeito à Organização das Nações Unidas. O nome Nações Unidas foi concebido pelo presidente norte-americano Franklin Roosevelt e utilizado pela primeira vez na Declaração das Nações Unidas. Lembrando aqui que não é da Assembleia Geral, né, da Declaração das Nações Unidas, em decorrência das discussões que seguiram ao tema da Primeira Guerra Mundial. Então, é uma questão assim muito difícil, né? A gente precisa passar para a próxima, como eu falei, e se ficou aquela dúvida, se ficou aquela está certa ou está errada. Não, vamos analisar com cautela todas as demais e vamos ver se está certo ou não. No primeiro momento, digamos que vocês não têm em mente quando foi utilizado pela primeira vez aí o nome Nações Unidas, né? Então, vamos pular para a próxima e vamos ver se a gente encontra aí uma questão mais bem definida mesmo, bem correta, digamos assim, ou a gente volta para essa, mas primeiro analisaremos todas elas para saber se é correto ou não. Como eu falei, é uma questão difícil, uma questão que muitas vezes leva a gente a pensar um pouco mais, então faz essa busca pelas demais alternativas e depois comparam se realmente é a correta. Durante a primeira reunião da Assembleia Geral da ONU, que aconteceu na capital do Reino Unido, Londres, aqui já é da Assembleia Geral, né? Não da Declaração das Nações, então aqui já é da Assembleia Geral, como eu falei, em 1946, em Londres. Ficou decidido que a sede permanente da organização seria os Estados Unidos, na sede de São Francisco, local em que hoje está assediada. É errada essa alternativa, né, pessoal? Porque, como eu acabei de falar, a sede permanente da organização não ficou definido que seria a cidade de São Francisco, né? Até porque foi em Nova York. Hoje nós temos em Viena, nós temos em Nairobi, né? Nós temos, por exemplo, não só em Nova York. É importante que vocês entendam isso. Está na Áustria, está no Quênia. Então, não levam para a prova que a sede da ONU é somente Estados Unidos. Não é. Tem nessas outras cidades, nesses outros países também. Então, por isso que a alternativa é incorreta. É propósito das Nações Unidas conseguir uma cooperação internacional para resolver conflitos armados e os problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural, humanitário, religioso. Lembram que eu falei aquela hora, né?
que esse propósito, o terceiro propósito, o terceiro objetivo, as bancas elas gostam de confundir. Olha o que ela diz: conseguir uma cooperação internacional para resolver conflitos armados e os problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural, humanitário. Para por aí. Não fala religioso. Perdão. Então, fiquem atentos a isso. O propósito da ONU vira e mexe, cai nessas alternativas, nessas questões. Como a prova de vocês tem 5 alternativas, pode ser cobrado mais de um assunto, então é importante que vocês fiquem atentos a isso, porque realmente é possível que faz essa confusão, insere essas palavras que não estão lá naqueles propósitos. Então é somente social, cultural, humanitário, nada de religioso. É incorreta, então vamos para a letra D. É proposta das Nações Unidas manter a paz e a segurança internacionais e, para esse fim, tomar coletivamente medidas efetivas para evitar ameaças à paz sem reprimir os atos de agressão já iniciados. Também é inverídica, porque a ideia era reprimir os já iniciados, né? Então, não é somente o que vai iniciar, não. A ONU sempre buscou aí pôr fim aos conflitos. Nós temos guerras aí que se arrastam há mais de 20, 30 anos, né? Então, há muitos anos. Então, sempre foi objetivo, né, buscar por fim aí, desde a criação da ONU, tudo. Os que estão aí de forma permanente, não. Sempre foi de trazer a paz a todos. A letra E. A organização é baseada no princípio da igualdade de todos os seus membros. Vejam como é uma alternativa mais simples, mais curta, digamos assim também, e mais correta, né? Que mesmo você não sabendo aquela letra A, você consegue responder aqui somente com a alternativa E, ao ver que a organização é baseada no princípio da igualdade de todos os seus membros. É o que eu falei. A gente, quando fala em ONU, nós temos que lembrar de Assembleia Geral, né? Onde todo mundo tem o mesmo voto, todo mundo tem o mesmo peso. Não é a população, né? Não é, tamanho, né, de territorial, tamanho de população. O Brasil, por exemplo, é o 5º país, tanto territorial quanto em população, mas ele não tem poder de voto 5 vezes mais do que aquele país pequeno, do que aquele país que não tem aí uma representação geográfica maior, que não tem uma população, que não tem uma economia boa também. É igualitário. Vai escolher o secretário-geral da ONU, voto igualitário de todos. Não é o dos Estados Unidos que vai pesar, não é por isso que nós temos. Aí vocês viram, sul-coreano, da África, né? Então, portugueses. Então, assim, nada impede que tenhamos também, por exemplo, um secretário-geral, como o Brasil também é signatário, não ser um brasileiro, ser um argentino, ser um canadense, ser um americano. Não, é o voto igualitário de todos. Então, a letra E é a alternativa correta, mas eu vou explicar para vocês o erro dessa questão. Importante que vocês tenham em mente por que ela está errada, né? O nome das Nações Unidas foi concebido pelo presidente norte-americano Franklin Roosevelt e utilizado pela primeira vez na Declaração das Nações Unidas em decorrência das discussões que seguiram ao término da Primeira Guerra Mundial. Perdão. O que é importante a gente saber? Realmente foi concebido pelo presidente norte-americano, pela primeira vez, Franklin Roosevelt. Mas o erro dessa questão é falar que foi utilizado pela primeira vez na Declaração das Nações Unidas em decorrência das discussões que seguiram ao término da Primeira Guerra Mundial. Na verdade, não. Foi utilizado pela primeira vez em 12 de janeiro de 1942. Mas o objetivo aqui não era em decorrência das discussões que seguiram o término da Primeira Guerra. Não era. Era criar aqui forças, foram 26 países
criar forças para que combatesse as potências do eixo, que eram aquelas inimigas aí das forças aliadas. Então, o objetivo era esse, não era simplesmente só falar aí do término do conflito da Primeira Guerra. Então, já estávamos também na Segunda Guerra Mundial. A gente já estava lá na Segunda Guerra Mundial, já tinha iniciado a Segunda Guerra Mundial. Então, o erro está nisso, o propósito, o objetivo aqui também está errado, e que vocês façam sempre essa análise que eu falei. Leiam questão alternativa por alternativa. Assim vocês vão ter uma certeza melhor, vão analisar melhor as alternativas e vão descobrir automaticamente, assim, praticamente, né? Fazendo ele, opa, não tem caráter religioso, opa, a sede está além da cidade de Nova York, também está em Viena, né? Então, em Nairobi. Então, assim, vão com essa ideia. Eu vou parar esse bloco por aqui, retornaremos em breve, aí vamos continuar com as demais questões e nós vamos ver também a questão depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ainda temos bastante conteúdo para falar, bastante questões para resolver. Tá joia? Eu volto em breve.